Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Beleza Real. Hoje temos uma conversa importante sobre algo que eu espero que nos toque a todos. Envelhecer e a forma como vemos a beleza ao longo desse caminho. Trago-vos um dado preocupante. Num estudo da AVE, em Portugal, 41% das mulheres portuguesas com mais de 40 anos dizem que já se sentiram esquecidas ou fora do prazo. 38% das mulheres portuguesas com mais de 40 anos afirmam que a idade é uma preocupação. Isto faz com que a nossa ansiedade fique em cima da mesa, com que os valores e os padrões de beleza que a sociedade nos exige nos deixem cada vez mais longe de um caminho autêntico e livre. E isto faz com que, principalmente, as mulheres procurem algo que para contrariar a idade e o processo natural da vida de cada um. Será que a beleza tem um prazo? E é sobre isto que vamos falar hoje, com dois convidados muito especiais, que eu estou muito nervosa. É o meu terceiro programa, mas eu continuo nervosa. Não só porque acho que esta conversa é muito importante e ainda bem que conseguimos trazer para cima da mesa este assunto. E tenho dois convidados, a Teresa Sousa, do projeto A Avó Veio Trabalhar, e o Júlio Isidro, que nos vão dar um bocadinho da vossa opinião sobre o que é isto da beleza, se a beleza tem um prazo, se a beleza se foi alterando para vocês ao longo da vossa vida, e sobre todas estas questões. Estão prontos? Estamos prontos. Obrigada por terem vindo. Obrigada por estarem neste podcast. E eu acho, e por isso é que achamos, e o Observador e a DAV, que o tema da beleza nos afeta a vários níveis. A um nível físico, obviamente, mas a um nível emocional e psicológico. Como é que foi para vocês? A beleza para vocês foi-se alterando ao longo da vida aquilo que vocês acham bonito? Quer seja em relação a vocês, em relação aos outros, como é que vocês estão a lidar com aquilo que o espelho vos mostra não ser o mesmo que vos mostrava antes? Júlio, comece por si. Eu acho que o espelho tem vindo a envelhecer. Só o espelho. Só o espelho. Só o espelho, exatamente. Não, porque eu acho que a beleza é um cartão de visita de curto prazo. Quando nós falamos de beleza, porque é sempre ligada à ideia da juventude, da frescura. Portanto, a beleza só é frescura. Não é. Porque viver é envelhecer. Portanto, nós nascemos é uma possibilidade, vivemos é um risco, mas envelhecer é um privilégio. Certo. E, portanto, é esse privilégio que eu tiro partido todos os dias. E não me preocupo excessivamente quando estou a fazer a barba com o facto de ter mais uma ruga, menos uma ruga, de achar que já não tenho... isso sim, que já não tenho as qualidades que tinha. As qualidades, sim, até estão potencializadas com o tempo. Mas essas não se vêem na pele. Essas vêem-se, por exemplo, na conversa que estamos agora a ter. Certo. Vêem-se no trabalho que eu desempenho, vêem-se na alegria de viver e no convívio com os outros, onde a fronteira entre o dito velho e o dito novo pode ser atenuada. Nós começamos a conversar uns com os outros. Eu lembro-me perfeitamente de há muitos anos atrás ter ficado fascinado por uma mulher numa festa em casa de um ex-realizador de televisão, ex-realizador porque já morreu. E estava lá uma convidada e começámos a conversar, nós éramos todos muito jovens, a conversar e eu estava fascinado a ouvi-la. E em determinada altura alguém me disse que aquela rapariga, para mim, tinha 40 anos. E eu não dei por nada. Quer dizer, eu penso que o fascínio está exatamente, nós sermos capazes de olhar de olhos nos olhos, como estamos neste momento a fazer, e atenuar essa coisa que se chama o tempo, porque viver é envelhecer. Disse a Simone de Beauvoir e com toda a razão. Portanto, quer dizer, viver é envelhecer. Se nós não vivermos, não envelhecemos. Portanto, graças a Deus que estamos a viver. Mas o Júlio então não sente pessoalmente uma preocupação quando se olha ao espelho do ai, como é que eu era, como é que eu estou, não há sequer esse pensamento, isso não é uma coisa secundária, não é uma coisa que o Júlio não pense nem diariamente, nem semanalmente, não é uma coisa que o preocupa ou não é uma coisa que o possa pôr em causa. Eu posso ficar sem trabalho por causa disto, porque estou a ficar mais velho, ou posso ter menos oportunidades porque eu estou a ficar mais velho, porque isto é uma coisa que acontece com as mulheres. Tantas deixas, porque há, infelizmente, ainda na nossa sociedade, essa divisão estúpida, anacrónica e eu diria pior, entre mulheres e homens. Portanto, as mulheres
envelhecem e é para elas Uma preocupação. downgrade. Eu diria um downgrade. Portanto, quer dizer, envelhecem na perspectiva do mundo, não é? Os homens não. Envelhecem, estão mais maduros, estão mais charmosos. Não, não é assim. Não é assim, nem pode ser assim. Portanto, aquilo que eu penso é que estou agora a lembrar-me de uma história, eu tive essa situação, vivia, porque quando eu estava na UCLA, na University of California, Los Angeles, a fazer o Master Grade de Produção e Realização de Televisão e de Cinema, em determinada altura houve um escândalo porque no Canal 8 uma pivô de noticiários tinha sido dispensada porque já estava a envelhecer. Mas o estar a envelhecer tinha para aí 40 e tal anos. Ok. E houve um enorme escândalo. A opinião pública reagiu muito. A senhora tinha ido para casa e, passado uns tempos, voltou a fazer o programa e ser pivô de noticiários por imposição das pessoas. Portanto, quer dizer, foi uma grande vitória logo naquela altura. E estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 20 e tal anos. Certo, eu só espero, eu tenho tantas perguntas para fazer de eu não me perder nas perguntas todas. Teresa, para nós as coisas, por aquilo que a sociedade impõe, são um bocadinho diferentes e fazem-nos sentir coisas um bocadinho diferentes na pele. Como é que a Teresa se vê quando se vê ao espelho? Qual é o sentimento que tem daquilo que via antes? Acha que é mais bonita agora? Porque depois também há aqui um estudo importante de referir que foi feito em mulheres, não foi feito em homens, mas que eu depois também gostava que o Júlio me respondesse, que a partir dos 60 as mulheres voltam a ter uma nova autoestima. Que ali dos 40 aos 60 nós temos um baque da sociedade. Do estou a ficar velha, como é que eu vou ficar? Mas depois a partir dos 60 há ali quase com uma tranquilidade de aceitação e de acharmos bonito aquilo que nós vemos. É verdade? A Teresa sente isto? Não, eu nunca senti isso. Também não tive o conceito de ser muito bonita ou não. Foi coisa que nunca me preocupou com os meus 18, 20 ou 30 anos. Nunca pensei nisso. E quando olho para o espelho, gosto daquilo que vejo. Não me preocupa as rugas, nem sei se tenho mais rugas ou menos. Não sei, mas eu sei que tenho 80 anos. Mas isso não me preocupa. Mas nunca se sentiu uma pressão não. Em relação à idade como mulher, como eu estava a referir, que temos aqui 41% das mulheres com mais de 40. Isto é alarmante. É alarmante. É alarmante mesmo. Que sentem na pele que estão fora do prazo ou que foram esquecidas profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente. Portanto, isto são dados que nos reportam uma realidade. Que estas mulheres sentem isto. Sim. Eu nunca senti isso. Eu trabalhei até aos 60 anos e pedi a reforma aos 60 anos. Mas nunca senti isso no trabalho e trabalhei com homens, estava no meio militar. Eu nunca senti isso. Houve uma vez, eu estava no gabinete do diretor, ele chegou ao pé de mim e eu disse: a Teresa hoje não está bem disposta, está fora do prazo. Eu disse: não estou. Eu estou válida até 2040, disse eu. E ele disse: a Teresa tem sempre uma resposta na ponta da língua. Eu nunca senti isso na minha vida profissional e lidei com militares de alta patente que tinham que atender e já tinha 60 anos, nunca ninguém me pôs de parte, absolutamente ninguém. E cheguei já aos 70, nunca pensei: eu estou velha. Não, ainda hoje não penso assim. Eu faço tudo que tenho a fazer, olho para mim, gosto de me ver, sem pensar que tenho uma ruga, não. E agora vou mudar aqui o cenário, por assim agitar as águas. A Teresa tinha um trabalho que não era para o público, ou era? Como o Júlio Isidro tem. Não é que o trabalho dele está claramente à frente de programas de televisão e onde nós não temos a mesma comparação, num caso como o Júlio, de ter uma apresentadora mulher que continua a ter este destaque e este reconhecimento. Aliás, muitas mulheres que nós vimos na televisão ao longo de muitos anos foram desaparecendo, exatamente como o Júlio estava a explicar. Sim. Que aconteceu com essa pivô e que foi acontecendo de uma forma muito natural, sem ninguém dizer nada, sem ninguém sequer se lembrar que isto era possível. Vocês, por isso é que eu acho que entre mulheres e homens há claramente uma diferença em relação à beleza, mas também há em relação à profissão que cada um tem e exerce, que tem a ver com a imagem. Aquilo que posso dizer é que, quando me estreiei em televisão, fui o primeiro classificado das provas. E não entrei porque me acharam que eu era o mais feio.
E, portanto, tive que estar ali em sério? banho-maria. E foi-me dito de olhos nos olhos. Mas, por exemplo, isso para mim é uma coisa surreal. Como é que o Júlio sacou as notas todas que deveria sacar, não é? Tipo, Exato. teve os melhores resultados que poderia ter. E não E entra depois por causa vem um da sua produtor- aparência física. Vem um produtor e diz-me assim, tu foste o melhor, mas não entras porque és o mais feio. E então, pronto. Como é que e o Júlio lidou com isso? Com o facto de alguém se eu achar tinha, que o se eu Júlio não tinha era bonito? 15 anos, e os meus 15 anos não são os 15 anos de hoje, porque da mesma maneira que os 60 anos de ontem também não são os 60 anos de hoje, eu tinha 15 anos, fui para casa e fui chorar. Estava a chorar. Aliás, a minha mãe, coitada, com uma ação pedagógica extraordinária, viu-me a chorar assim, porque não entrei porque eu sou muito feio. E a minha mãe disse, parece impossível. Estás a ofender os teus pais, fomos nós que te fizemos. Portanto, quer dizer, não me ajudou nada. Certo. Mas, Mas o Júlio ficou com esse sentimento por causa daquilo que uma pessoa disse, a sentir-se que era feio? Pô, Ou isso foi uma coisa que rapidamente alterou no seu cérebro? de tal maneira que eu lembro-me. Mas é evidente que eu tinha a certeza que havia outras características que eu tinha que podiam ultrapassar a circunstância de ter um nariz grande, percebe? E passado uns tempos, por necessidade, provavelmente da televisão ou por reconsideração, mandaram-me chamar. E eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. Passaram 65 anos. Mas já viu que o Júlio se calhar nunca tinha pensado sequer nisso, até um ser humano chegar ao pé de si e dar a sua opinião sobre a beleza que ele achava do Júlio. Pois. E isto é transformador e pode ser traumático para qualquer pessoa, principalmente para um adolescente. Eu penso que se eu fosse um psicólogo, que é uma pessoa, uma profissão muito respeitável, mas que eu não frequento, mas se eu fosse um psicólogo dizer isto, provavelmente o psicólogo diria não há traumas de infância. Porque há quem diga que não há traumas de infância. É evidente que com esta idade eu tenho 80 anos. E, portanto, quer dizer, com esta idade não posso dar ai, que maçada terem-me dito aos 15 anos Mas não estou a que dizer eu que era maçada, eu feio. acho que é um bom exemplo para nós percebermos o quanto as palavras podem magoar e o quanto a opinião de uma pessoa singular pode alterar a visão como um adolescente olha para ele Mas mesmo. repara, meu amor, E eu acho que este exemplo é muito bom para todos os adultos ouvirem, não é? mas O que o Júlio sentiu. hoje em dia seria pior ainda, porque naquela altura, estamos em 1960, ele disse-me a mim nos olhos, provavelmente hoje em dia a destruição do ego de determinadas pessoas, da sua autoestima, passa pelas redes sociais. É muito mais grave. Gostava mesmo de ter sido sua amiga nessa altura, porque se eu tivesse ouvido essa frase, tinha-me passado e tinha dito logo ao Júlio, ele não sabe o que é que está a dizer, o Júlio é lindo. E pronto, Teresa. isso está arrumado. Mas obrigada por ter partilhado connosco esta história. Teresa, pergunto-lhe assim, houve alguma alteração física que lhe custou? Assim, que lhe custou? Olha, isto não me reconheço aqui, porque é que isto me acontece, já não sou eu. Alguma alteração física? Alteração marcante? física, eu vejo que o meu corpo não pode ser igual a quando eu tinha 40 anos. Mas aceita isso tranquilamente, não houve nunca. Não me traumatizou, mas eu olho, eu vou para a praia e vejo, não me comparo com uma menina de 30 anos ou de 20, não comparo, mas vejo que tenho que comparar com aquelas de 80. Mas claro que eu venço, eu não tenho o corpo que tinha aos 30 nem aos 20. Mas não me traumatizou. Não. Não, né? Não, eu sou tão feliz de ter chegado até aqui que é impossível estar a pensar, mas eu fui assim. Não. É como o Júlio diz, eu vivi até aqui, o que é muito bom. Vocês deviam ser os únicos convidados sempre deste programa, porque a falar de beleza, vocês tiram toda a pressão que nós neste momento, nesta geração, sentimos. Portanto, devíamos ter todos os programas para ficarmos todos mais calmos. Olha, e tens toda a razão, sabes porquê? Porque este conceito do Dove é, para mim, extraordinário, porque eu tenho, curiosamente, eu não estou a ser pago para fazer publicidade, estou a falar porque é aquilo que eu sinto. Apercebi-me desde há 20 anos para cá que havia uma marca de produtos de higiene que tinha um conceito diferente, quer dizer, nós somos sempre belos. Aliás, eu acho que o nosso corpo é a nossa beleza. E, portanto, é isso que nós temos que pensar. E, curiosamente, foi sempre apostando na circunstância das pessoas serem o que aquilo elas que são. A autenticidade de cada um. E aquilo que são é apostado, curiosamente, através de uma empresa que tem produtos de beleza. Eu acho que isso é muito interessante, porque nós vamos também à praia e se formos fazer um julgamento, eu não estou a julgar ninguém, mas olharmos para quem anda por ali,
quem são, mesmo com 20 anos, as que são perfeitas? Não há e os que são corpos perfeitos. perfeitos. E quer dizer, e quando aparecem nas passagens de moda, embora sempre mal encaradas, porque está estabelecido que o manequim tem que ser mal encarado. Nunca se ri. Tu não davas para manequim, Mas estás a rir. você não dava. Sabe dava. porquê? Porque o sorrir, aprendi isto há uns anos atrás, o sorrir está ligado a produtos mais do povo, supostamente menos sofisticados. Portanto, podes Então, trazer tudo uma que roupa sejam extraordinária, produtos se de estiveres a luxo rir, estás a e estragar tudo. sofisticação, Tem não que há ir, sorriso. não há sorriso. Não há, porque a malta, quando é rica, tem que estar mesmo a chatear. Realmente, os belos, perfeitos, os chamados perfeitos, é uma minoria. As outras pessoas é que contam. E portanto, o perfeito quando alguém... foi alguém na sociedade que definiu que isso era o Pronto, perfeito. o Perfeito, perfil sim. grego é o perfil grego. Se calhar eu não gostava de ter perfil grego, tenho o meu. Portanto, quer dizer, portanto, o perfil grego é o perfil grego. E a beleza de Hércules é a beleza de Hércules. Portanto, isso, portanto, é também muito subjetivo. Agora, que eu acho que é muito interessante haver uma marca que pensa que tem que se dedicar à beleza que cada um encontra dentro de si, dentro e fora. E representar toda a gente, Isso não é? E a beleza de quer dizer, todos. as pessoas, nós metemos-nos num autocarro e se olharmos à volta, estará lá uma brasa ou um brasa, porque isto, vamos lá ver, ou eles ou eles. Eu acho que há fulanos que são muito bonitos e outras que são muito bonitas, mas será tudo muito perfeito? Está bem, e o resto? E a luz que sai dentro das pessoas? Certo. A luz que sai dentro das pessoas transforma o exterior das pessoas? Eu acho que sim. E nós ficamos... Uma tal rapariga de 40 anos estava a falar comigo, eu estava absolutamente embeiçado. E depois eu tinha pai de 18 anos. Assim, ela tem 40. É uma velha, para mim. Tinha a idade do meu pai, ou coisa assim. Não é? E, portanto, quer dizer, acho que o brilho nos olhos, a comunicação, tudo isso, fazem parte da nossa pele. E se quisermos falar de pele mesmo, eu falo do Ney Matogrosso, que tem 83 anos e continua a aparecer em cena, pelo menos nu da cintura para cima. Sim, sim. Não é? E bem. E bem. E bastante assume bem. o seu E bastante corpo, bem. assume E ali. assume o corpo e a idade que tem, apesar de ser uma pessoa saudável e que tenta Caiu-lhe o fazer o máximo cabelo, para estar bem. não usa peruca, nem coisa Não nenhuma. assumiu aquilo que... É assim. Portanto, quer dizer, Mas o Ney sempre foi esse exemplo, não é? O Ney exatamente. sempre foi um exemplo de portanto, era- autenticidade. Mas agora com era 80 e tal primeiro, anos, já. tem Assume ali. 83, não é? Vai fazer 84, não é? A Catarina, uma convidada que eu tive no programa anterior, disse uma frase que eu achei muito curiosa, que é aquilo que nós temos menos interessante em nós, é a nossa aparência física. É o que há de menos É o que há de interessante. Olha, houve um grande filósofo que disse uma coisa muito interessante. A beleza é mesmo uma coisa tão inútil que se comprova através dos pavões e dos lírios. Então, Meu amor, Bora. porque o pavão tem uma beleza extraordinária. Certo. Não podem falar. Porque, A voz do o pavão som, é feia. é horrível. E as patas também. Ninguém é perfeito. nunca vi as patas de um pavão. Então, olha, presta atenção e vais ver. Portanto, quer dizer, há muitos pavões por aí. Isso é outra coisa. Acho que já falámos aqui um bocadinho disto, mas acho importante reforçar esta ideia porque a beleza para os homens e para as mulheres é sentida e vivida de outra forma, concordam? Com Teresa? Absolutamente. Concordo. Absolutamente. Plenamente. Pelos outros, por nós, por aquilo que a sociedade nos impõe. Aquilo que a sociedade nos impõe também. Qual é a maior diferença que vocês acham entre um homem e uma mulher e a forma como vê a beleza, aquilo que é belo, a forma como sente e a forma como isso, na realidade, pode impactar a vida a nível profissional, a vida emocional, a todos os níveis? Pois, essa questão é muito interessante porque, para já, a palavra beleza e belo, atribuída a um homem, tem um significado. Atribuída a uma mulher, tem outro significado. Portanto, porque dizer assim, aquele fulano é muito bonito. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com esse facto. Eu não. Eu olho para alguns fulanos que são muito bonitos e direi deles ou aos próprios, se fosse razão disso, que são bonitos, são belos. Portanto, acho que em relação à mulher continua a haver uma discriminação, ou digamos, pior que discriminação, há, do meu ponto de vista, quase que uma obrigação, Uma obrigação de se assumirem como belas. Não há nenhuma razão para que isso aconteça. Eu acho que o que é de mais bonito em cada um de nós é a vontade de nós nos acharmos muito bonitos.
às vezes fico encantado com pessoas que gostam muito de si próprias, do ponto de vista físico. Certo. E ainda bem que gostam, ainda bem. Aquela obsessão, ai não sei o quê, tenho aqui uma ruga na perna, ai a celulite, ai não sei o quê. Ai... Não, quer dizer, acho que as pessoas devem olhar para si próprias e dizerem, não é dizer eu sou, como na história da Branca de Neve, que é a mais bela daqui, que é o mais belo daqui. Não é bem isso. Mas quer dizer, eu vou valorizar aquilo que eu tenho. E valorizar aquilo que eu tenho não passa, obviamente, mas também pode passar, que é um direito que exige qualquer pessoa, por uma sala de operações. Certo, mas Se porventura a pessoa se sentir que há qualquer coisa que seja mesmo muito agressivo para a sua sensibilidade. Agora, alguém que tem uns maus dentes, não vai fazer implantes? Claro que sim. Certo. Claro que sim. Agora, alguém que estica a pele toda da cara e estica tudo o resto com a ideia de que ficou mais novo ou mais nova, é um enorme engano. Porque as pessoas, é no brilho dos olhos que está a idade. E, portanto, não é na lisura da pele ou não é na capacidade elástica que a pele pode ter. Puxa-se tudo cá para cima e fica... Não. Puxa-se tudo cá para cima, mas o que está ali é a história das pessoas. Em cada um de nós deve estar a nossa própria história. Eu acho que é muito mais bonito isso. Mas é sempre de dentro que vem a beleza, não é de fora. Mas consegue perceber que a beleza, a forma como está posta no mundo para as mulheres, que está num sítio diferente daquele que é para os homens. Tanto que nós crescemos com produtos à nossa volta de tudo e mais alguma coisa para nós alterarmos tudo aquilo que nós somos. Seja... Os homens e as mulheres temos os dentes, é uma coisa que é para todos. O cabelo também é mas depois há um monte de coisas que faz com que nós temos à mão para alterar aquilo que nós somos e que vem dos padrões de beleza completamente às vezes surreais que passam e que foram mais passados para as mulheres do que para os homens, como por exemplo os underbrush. Nós temos tudo para alterar tudo. O sutiã que faz ser mais assim, as cuecas que fazem ser mais assado, as calças que fazem não sei o quê, o coisa que puxa, a cena do cabelo. E que os homens, eu acho que também estão a começar a entrar num caminho onde se preocupam cada vez mais com aquilo que eles também podem alterar. Mas há uma coisa que nós temos que arranjar maneira, é que se alterarmos para, no ato do amor, quando estão nus, estarmos mais ou menos parecidos com o original, é uma coisa. Se nós alterarmos e depois quando tiramos os underbrows e mais isto e mais o que estica e mais não sei o que mais, e depois assim, olha que desilusão. No final Mas não porquê que acha era que o as que mulheres estava a fazem isso? Fazem isso por elas ou fazem isso pelos homens? Eu acho que é uma pressão da própria sociedade. Que é uma pressão causada da por própria quem? sociedade. Mulheres para mulheres ou de homens para mulheres? Eu diria que se calhar as maiores críticas são as parceiras. Acha? Em alguns Discordo. casos. Eu também discordo Discordo. por acaso. Em alguns Acho que casos. os padrões de beleza não foram sei se eu percebi estabelecidos bem a por pergunta. nós. Acho que tu perguntaste quem é que critica mais. Não. Não, então não era isso. Quem é que... Agora até eu me perdi também na pergunta. Teresa, ajuda-me. Se as mulheres, no caso do Júlio estava a dizer, quando estamos todas armadas com... Porquê é que as mulheres fazem isto? Fazem Porquê é que isso? as mulheres estão numa luta constante para terem o corpo assim, a cara assim? Estes padrões de beleza da sociedade, na vossa opinião, foram impostos por mulheres a outras mulheres? Ou o padrão de beleza daquilo que uma mulher deve ser para ser bela foi imposta por homens? Eu considero que provavelmente que o padrão terá sido imposto por homens, para já porque vivemos numa sociedade que está francamente em evolução, mas onde realmente até há muito pouco tempo, o tempo histórico é uma coisa diferente do tempo real, tem sido comandada por homens. Portanto, é bem provável que a noção da estética tenha sido desenhada por homens, no sentido de desenho. Agora, o que eu estava a dizer é que quando chega à altura do criticismo, do julgamento, provavelmente será também a amiga, que se calhar não é amiga, que irá, de alguma maneira, ficar muito feliz com o fracasso da força da gravidade que atinge as outras pessoas, que atinge a outra mulher. A Marilyn Monroe dizia isso, dizia que um dia a força da gravidade toma conta de nós. E, portanto, começa tudo a cair. E realmente é verdade. Sim, é verdade. Mas o que é que a Teresa acha disto, daquilo que o Júlio disse? Eu não concordo muito. Tudo bem. Pronto, mas isso é bom, não termos as mesmas opiniões. Eu não concordo. É isso há um conceito, é verdade. A maior parte das vezes há também...
porque éramos uma sociedade muito patriarcal, há que agradar ao outro. E quando a mulher põe, ou anda bravo, ou vai para a cama lindíssima para agradar a quem? A nós mesmas, não. Para agradar ao outro. Não é? Para agradar ao outro. Eu estava a referir à crítica. E não sim. a isso. Isso aí estou completamente de acordo. Já referi. É o outro. Quando se tiram os adereços todos, depois, ai meu Deus. Eu às vezes só luto com outra mulher quando ela acha que tem que ser o estereótipo daquilo que ela vê nas redes sociais. E eu digo, não pode ser assim. Mas a Teresa sente isso na pele, por exemplo, de amigas suas ou de alguém que você conhece que lhe diga: ó Teresa, já podias ter feito uma plástica, já podias ter feito... Isso é uma coisa que não, falam nunca, consigo? não. Ninguém fala sobre isso. Não fala, não é que eu seja contra, mas que não estou interessada. Eu gosto de me ver como eu sou. Vocês nunca pensaram, nem um nem outro, vou fazer alguma coisa? Não. Júlia, nunca passou assim numa loja e pensou: hoje vou comprar um creme diferente porque estou a sentir que se puser um creme aqui... Se há essa preocupação e se há realmente esse cuidado, que pode ser pura e simplesmente por saúde da pele, ou que pode ser, para o Júlio achar, eu se puser as cremas que me vou sentir mais bonito. ou se já lhe passou pela cabeça, vou colar uma pestana aqui na testa. Não, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que quem põe aquele creme fica 15 minutos mais novo. Não vale a pena. Não dá. Não vale a pena. Mas nunca pensou em cirurgias, não, é evidente que eu, quando acabo de fazer a barba, ponho um produto que foi a minha mulher que comprou, que tem ácido hialurónico, não sei o quê, que eu ponho e tal, para ficar com a pele, para, enfim, não ficar muito seca e não sei o que mais. Mas quando é que começou a ter essa preocupação? Quando era mais novo, sequer pensava nisso? Como é que a pele estava? Como é que eu podia pensar numa hidratada? coisa que ainda não existia? Eu sabia lá o que é o ácido hialurónico quando tinha 20 anos ou 30. Mas havia cremes, as mulheres punham não, cremes. Isso punha sempre. Não, quando fazia a barba tinha que pôr um creme, não podia ficar com a pele toda eriçada. Agora, não era mais nada que me preocupasse, não é? Aconteceu uma coisa na minha vida muito curiosa. Eu tive o cabelo castanho tempo demais, porque quando eu fazia o Passeio dos Alegres, é uma outra historinha, quando eu fazia o Passeio dos Alegres apareceu um patrocinador, que era uma marca de produtos de beleza, e o patrão daquilo disse: você já tem aqui uns cabelos brancos e tal, vamos-lhe pintar o cabelo. E pintaram-me o cabelo. E durante anos... Eu vi aqui um aparecendo dos brancos... E você tinha que pintar outra vez. E eu já estava muito arrependido. Até que, em determinada altura, fiz uma operação ao ombro, de luxação do ombro, e quando comecei a recuperação, assim, olha, nem posso levantar a mão, a partir de agora vou cortar o cabelo. E fiquei com o cabelo branco. Pronto. Portanto, essa pressão de não envelhecer... Foi uma pressão, é de curiosamente, toda a gente, de um patrocinador. De homem, de mulheres. Vamos fingir que você não está... a seguir porque o percurso natural da vida. Porque é que eu estava a apresentar o Passeio dos Alegres com 30 e tal anos e já com alguns brancos, porque na minha família o cabelo branco apareceu, a minha avó, a minha mãe, apareceu cedo demais. E, portanto, quer dizer, tive uma pressão de um patrocinador e eu achei muita graça e, portanto, ia lá, pintava-me o cabelo e não sei. E eu agora, quando pego em fotografias minhas dessa época, assim, mas que maçada, porque é que eu estou aqui com o cabelo castanho e ele já não estava? Caju. Qual caju? Um cabelo caju. Acho que já falámos aqui, mas eu acho que é importante referenciar aqui esta parte de que o Juliano há bocado estava a dizer, que realmente envelhecer para um homem, para uma mulher, é diferente. É. Obviamente que há uma diferença entre homens e mulheres de envelhecer. Acham que está igual ao que era antes, ou acham que há cada vez mais um equilíbrio entre as mulheres poderem ter, como os homens, poderem envelhecer como os homens, sem esta pressão tão grande que o homem é charmoso, a mulher está velha. Mas é isso que continua mas um acham que bocado está assim. diferente? Continua. Eu acho que continua. Igual. O homem olha-se para o Júlio Isidro e diz: é charmoso, tem cabelo branco e continua com aquela voz lindíssima. As pessoas não vão dizer que o Júlio Isidro está velho. Certo. Pronto, mas a mim são capazes de dizer: Teresa, tu estás velha. Posso ter bom aspecto, mas estou velha. E não é a mesma coisa. Enquanto as mulheres olham para um homem de cabelo branco, fica logo charmoso.
Uma O mulher de cabelo branco é aquele uma branco mulher que não se cuida. Não se cuida, não se arranja, não se importa. Mas isso, mesmo assim, em relação ao cabelo branco da mulher, e agora passou um bocadinho a moda, há muita mulher a deixar crescer o cabelo branco. Neste momento vê-se mais, porque é moda, porque as redes sociais vieram com pessoas, artistas com o cabelo todo branco. E depois, não, ela anda, então é bom eu usar cabelo branco. Já é permitido. Já é permitido, exatamente. E o homem nunca teve esse problema. E este problema todo que as mulheres sentem da beleza, de tudo, do cabelo, da roupa, isto é uma coisa que preocupa os homhos, ou isto é só mais na nossa Eu cabeça acho que andamos que a preocupa, tentar... pois, há Não é alguns- isso. Que preocupa os homens as mulheres fazerem isto. O que eu estou a perguntar é, estes stresses todos que nós sentimos do estar bem, não estar bem, e o cabelo, e a maquilhagem, e a roupa, e papapá, isto é importante que para os homens, que as mulheres realmente, ou para os homens, que os homens dizem assim, pá, eu acho que as mulheres têm trabalho a mais para uma coisa que a gente nem sequer liga. Porque eu ouvi muitas vezes muitos homens a dizer que acham uma mulher mais bonita mesmo é quando ela está sem maquilhagem, quando está meio desarranjada, e a gente ouve muito esta frase. Eu queria saber se é mesmo verdade ou se é só conversa. Depende dos Não, eu homens. estou a dizer da sua mas opinião, mas o como é homem óbvio. Júlio Isidro, o homem Júlio homem Isidro Júlio Isidro. pensa assim. Pensa que realmente a Sandra, quando sai do duche com o cabelo todo molhado, está linda. Se É a secar o altura cabelo. que acha a Sandra mais bonita? É nessa Eu- altura onde ela está a Se- ser ela mesmo? Eu acho que nós muitas vezes acordamos com mais idade que aquela com que adormecemos, não é? Acordamos com 100 anos e deitamos com 30, não é verdade? Mas isso é até porque as coisas, ao longo das horas, as coisas Certo. vão brilhando. Quer dizer, vão- Este programa está a ser gravado à tarde, mas se vocês falassem comigo à noite, eu estava com cerca de 20 e tal anos de idade, não é? Certo. Mas, portanto, quer dizer, isto é um facto. Agora, não há nenhuma razão para, por exemplo, também não se valorizarem. Porque se pintar o olho e se arranjar Mas a o pestana e não sei o valorizar quê, passa por cuidarmos nós fisicamente? aquilo que eu chamo de valorização é no seguinte sentido: eu hoje vou estar diferente, mas Ok. quando tirar a maquilhagem toda, é a pessoa de quem eu gosto. Certo. Não é eu vou fazer uma eu coisa gosto para de ser alterar assim. o que eu gosto. Não, Ok. não gosto mais quando vamos à festa, não sei o quê, porque vai toda à peraltada. Vai toda à peraltada porque realmente está convencionado que as pessoas têm que ir a peraltada. E também por uma questão, digamos, uma questão estética. Quer dizer, as pessoas quando vão a determinados sítios, hoje em dia aquilo que é o código de roupa, às vezes aparece no convite, mas ninguém respeita, não é? Pois. E eu acho que isso é mau. O dress code devia ser respeitado. Portanto, quer dizer, as pessoas vão a uma Vamos gala, fazer um uma coisa sindicato. qualquer. Dress Então, code. porque é que não vão de vestir-se melhor? Certo. E arranjar-se melhor e pôr mais laca no cabelo, ou não sei. Tudo bem, mas a pessoa no seu dia-a-dia, despachada, com coisas para fazer, com obra, com criatividade, isso é que é... aliás, o Dostoiévski dizia que a beleza é que vai trazer a paz ao mundo. E é esse tipo de beleza. A beleza que emana das pessoas. A beleza real. É a das beleza pessoas. real. O resto é a imagem que se leva. Exatamente. Não, o resto é a imagem. É boneco. É o boneco, exatamente. É o trabalhar boneco. para o boneco. Quando se vai a uma gala, é Ainda a por cima imagem demora que se 2 pensa. horas a pintar-se e 5 minutos a apagar. É verdade. Às vezes demora muito tempo, mas nós demoramos muito tempo a fazer essas coisas todas. Eu acho que durante muito tempo foi para mostrar que estávamos e que valorizávamos e que dávamos a... Porque vimos de séculos e séculos, lá está, de uma sociedade onde a única coisa que as mulheres realmente podiam pôr para cima da mesa era se estavam bem vestidas, se eram Olha, bonitas. nos anos 20 do ano sim. passado, Ou se eram boas do mães, século não é? Não passado, tinha muito mais. a cinturinha de vespa fazia com que elas não Certo. respirassem, não é verdade? Certo. Então, mas o que é isto? Pois, mas na altura a cintura de vespa tem uma explicação. É porque quanto mais a cintura é fina, mais as ancas ficam largas, Era. mais um homem vê uma mulher com as ancas largas, portanto é uma mulher que vai ser boa para ser mãe. E então as mulheres inconscientemente punham a sua cintura cada vez mais fina para as ancas poderem ser ancas de E por baixo da saia, Maternais. punham uma armação de arame para ficar ainda mais larga. para ficarem ainda mais largas. Porque era a forma, era os padrões de beleza da altura. Pois. Para um homem também, das mulheres, era se esta mulher vai ser
Olha, eu Boa vou dizer mãe, uma coisa que é que me está a vir à cabeça. Boa mãe no sentido do parto, Do parto, dos filhos do não parto, morrerem no exatamente. parto. Entre a maquilhagem, a pintura do cabelo, essas coisas todas, tomem duche. Tomem um duche com um sabonete bom, pode ser este, que Pode por ser, tal sinal sim. até uso, e é verdade, e com um gel de banho simpático, passem um creme de corpo Hidratante? para ficar... hidratante porquê? Porque isso é saudável. Porque Certo, isso é para saudável. hidratar a pele, Hidratar a pele é saudável. E depois cheirem bem, não é preciso mais nada. Nós, quando nos cheirarmos uns aos outros, amamos-nos. Pronto, é isso. Está, conselho do Júlio Isidro. Tomar banho e cheirarmos uns aos outros. Basicamente é Por o tudo creme muito simples. hidratante. Exatamente, Por o creme Creme hidratante. hidratante, tomar Para banho, alimentar creme a pele. hidratante, Exatamente. tudo a cheirar Cheira bem bem. e tudo a cheirar uns aos outros E chega. e o mundo Sorri. sorri. Vive em paz. Aliás, Vamos viver todos em Todos paz. em paz. Tenho que me concentrar. Então, vocês já me responderam também um bocadinho a isto, mas, portanto, vocês sentem que há competição neste momento com as gerações mais novas para aquilo que vocês querem fazer, ou sentem que não há competição nenhuma e se vocês quiserem fazer o que seja, a vossa idade não é um impedimento? Sentem-se impedidos de fazerem alguma coisa por causa da vossa idade? Não estou a dizer alguma coisa física que não consigam. Não, Isso aí estou a nem dizer vale a pena, se por pois. causa da vossa idade vocês já tiveram alguma ideia e depois pensam assim, que parvoíce, não vou fazer isto, então já tenho 80 anos, agora vou fazer isto. Não, Ou se nunca tiveram esse receio. eu não tive nunca esse receio. Fez sempre tudo o Eu que quis, fiz independentemente tudo, da idade. Independentemente da idade, fiz sempre tudo o que fiz. E neste momento entrei no projeto da Avó Vai Trabalhar e estou todos os dias lá a trabalhar. E com montes de desafios. E o Júlio igual? Nunca houve Minha nada querida- hoje em dia que quisesse fazer um programa, algum projeto que o Júlio pensasse. Se eu tivesse pensado nisto há mais tempo, porque agora... Não, eu só não faria hoje em dia um programa que me ofendesse a mim e ofendesse os outros. Da seguinte maneira, eu não quero armar em velho gaiteiro. O que é que isso quer dizer? E depois também não quero armar em jovem. Não, eu quero armar aquilo que sou. E portanto, quer dizer, e nessas circunstâncias é evidente que há determinados registros a tirar para o infantiloide ou para o se o juvenil Júlio arranjado à quisesse pressa, fazer que eu isso. não quereria fazer. Ok, mas se quisesse, fazia, mesmo que os outros dissessem, ó Júlio, isso não faz sentido nenhum, Júlio, agora com um programa desses. E Olha, o Júlio dizia, mas como- isso vai-me fazer minha feliz. querida, como nós trabalhamos em comunicação social, sabemos que do lado de lá há imensos juízes e também para além dos juízes há logo os executores e tudo. Não há Sente isso? cadeira elétrica, mas há. E portanto, perante isso, para não ser incomodado, provavelmente eu seria capaz de ponderar aquilo, se calhar não. Mas também para pensar que com a minha idade, com a forma física que tenho, que é razoável, e com a cara que tenho e as mãos que tenho, eu prefiro fazer aquilo que está mais adequado a mim próprio. E mais do que isso, até ser um pouco exemplar para os outros e para as outras que com a minha idade, e muito antes da minha idade, estão já vencidos da vida. Portanto, é mais agradável saberem que há um octogenário que trabalha, que se mexe, porque, como Sim, eu porque o disse, Júlio viver e continua a envelhecer... apresentar em todo lado um monte de coisas e a criar e a continuar. E nunca ninguém me disse, olha, esse não porque está fora de prazo. Quer dizer, fora de prazo é no momento em que nós nos apagarmos, como aliás aconteceu com o Groucho Marx, disse uma coisa engraçadíssima. Estava na cama, um dos célebres irmãos Marx, estava na cama do hospital e a enfermeira disse, olha, se o senhor não tomar os remédios, morre. E ele diz, morrer? Isso é a última coisa que eu vou fazer na vida. Portanto, está resolvido. O que é que a idade vos trouxe que vocês não tinham antes? O que é que... Porque nós podemos pensar nestas coisas todas, do estou bem, não estou bem, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, vou fazer o que eu quero, vou escolher os meus sonhos, filhos, casamento, tudo e tudo a acontecer na vida, que temos que quase fazer cheques numa data de coisas para mostrar aos outros que até tivemos uma vida boa. O que é que ter 80 anos Trouxe-me trouxe que mais não- conhecimento, mais tolerância perante os outros. Sou muito mais tolerante quando era mais nova. Mas com os outros só ou consigo também? Não, com os outros. Com os outros. Só com os outros. Só com os outros, sim. Eu gosto muito das pessoas e sou muito, muito, muito tolerante com os outros. Tento equilibrar
E eu estou no projeto, como a Marisa sabe, e somos muitas mulheres. A mais velha tem 89, depois sou eu a seguir. As outras são mais novas e tento equilibrar aquelas mulheres que às vezes estão muito em baixo e vêm com problemas sobre o envelhecimento. Eu sou velha, já não presto para nada. Eu disse, não pode ser, não podemos, temos que lutar contra isso. Nós estamos aqui neste projeto que é incrível e temos que lutar contra isso, não pode ser. Às vezes refila muito e eu não... Porque a Teresa está a trazer, novamente, não é trazer vida, porque elas têm. Elas esqueceram-se é que tinham, sim, não é? é que tinham. Elas esqueceram-se é que tinham vida e não tinham confiança nelas. Achavam que não eram capazes de fazer determinadas coisas ou de falar determinadas coisas e hoje em dia elas falam de tudo, abertamente, comigo muito e com as outras também, mas eu estou sempre a lutar e sou tolerante em algumas coisas que me dizem. Não, há coisas que eu não respondo, que não vale a pena. Tento que elas cheguem até mim e que vejam a vida de outra forma. Não é a idade que impede nada, a idade não impede nada. Nada. É só seguir em frente e pensar, eu consigo fazer, eu sou criativa, eu tenho força para isso. É só isso que eu peço a elas para fazerem isso. Teresa, e tem mais medos, ou medos diferentes, daqueles que tinha quando era mais nova, ou tem menos? Se tem mais, se estão menos, ou se são diferentes os medos? Os meus medos são diferentes. Modificaram-se? Modificaram-se, sim. Modificaram-se que eu fiquei doente, tive um problema oncológico e tive medo. Lamento. Tive medo, mas consegui ultrapassar e às vezes penso... Mas aqueles medos de nós sermos o que realmente somos, quando é que a Teresa chegou ali àquele dia que disse, porque esta frase costuma-se utilizar, não é? Que a malta quando chega a uma certa idade já diz tudo que nem os malucos. E que há malta que diz, não é? Agora diz de si para eu agora posso ser, porque andei a vida toda a engolir muita coisa, portanto eu agora com a idade que tenho, mesmo que pensem que eu sou maluca, eu vou dizer aquilo que eu acho. Qual é que é o sítio onde a gente chega na nossa vida? Havia coisas que eu não aceitava, mesmo no meu trabalho. Eu refilei sempre muito, não aceitava, mesmo que pusesse em causa o meu posto de trabalho. Sempre refilei muito, quando não estava certo, não estava e dizia que não concordava, não trabalhava. E depois de 25 de Abril fiz piquetes aos militares e fui lá a Copcom e pôs-nos na rua. Eu nunca tive medo. Por isso não há receios de dizer agora... Não tinha medo de ser aquilo que era? Não, nunca tive. E o Júlio? Tem mais... Qual é a diferença eu agora? Eu tenho aqui uma enorme diferença. É que eu tenho vivido a minha vida sistematicamente a engolir com esta obrigação que eu tenho de me sentir educado, de ser complacente para com os outros. Tenho sempre concordado com aquilo com o que não concordo, muitas vezes, em termos profissionais e tudo, assim, está bem, sim senhor, então isto não pode ser como o Júlio pensou, tem que ser de outra maneira, está bem, pronto. E portanto fui sempre cedendo, e isso é evidente que ao interiorizar isso, me incomodava e me fazia sofrer, digamos. Certo, não é? Certo, não estava a ser sincero com a sua essência, ainda hoje em dia sou um bocadinho assim. Não refilo, por natureza não refilo, tenho imensa dificuldade em refilar, mas os capricornianos como eu, quando refilam, é uma espécie de terremoto. E portanto, quer dizer, na minha vida aconteceu uma meia dúzia de terremotos, quando muito. Porque o tsunami vem lá, parece só uma onda, até o momento em que entra para a terra dentro. Nessa altura, sim, mas, portanto, o que eu penso... O que é que o ensinam agora, com a idade consegui manter uma coisa que é fundamental, que é a curiosidade. A curiosidade é que é fundamental para não nos sentirmos vivos. O que é que está a acontecer à nossa volta? Seja do seu ponto de vista tecnológico, não quer saber tanto de tecnologia quando sabe o técnico mais informado de informática. Pronto, tudo bem. Eu quero só a ótica do utilizador, mas quero saber que aquilo existe. Eu quero saber que existe a inteligência artificial, mas prefiro a minha estupidez natural. Portanto, que gosto mais de pensar com a minha cabeça e tenho muito medo de máquinas que sejam capazes de pensar mais e melhor do que eu, ou mais, mas não digo melhor. Portanto, a curiosidade para mim é fundamental, hoje em dia pratico-a. E também, à frente das câmaras, sou cada vez mais polido, exatamente porque vejo que a relação com as pessoas deve ser cada vez mais
eu vou utilizar esta expressão, mais adocicada. Certo. Aquilo que eu gostava de saber, curiosidade, eu sou curiosa, é se vocês se sentem mais próximos da vossa essência agora. E da vossa essência, quando eu falo de essência, também estamos a falar da nossa beleza. Por isso é que vos fiz aquelas perguntas todas antes. De como é que vocês se sentiam agora, quando se veem ao espelho. Porque demoramos toda uma vida, não é, de autoevolução, nessa procura da nossa essência. Do que é que nós somos, do que é que nós fazemos aqui, do nosso propósito. E aquilo que eu... Curiosidade é que, à medida que a idade avança, e à medida que nós envelhecemos e que olhamos para nós e a nossa cara não está igual, porque a nossa vida mudou, porque nós vivemos um monte de coisas, se vocês se sentem mais próximos da vossa beleza real. Eu estou, como o Júlio disse, a minha beleza está, o que eu tenho cá no meu interior e que eu passo para os outros. Portanto, sente-se que está mais Sim, próxima da sua sim, essência. Sente sou. isso. Júlio? Eu acho que seria gravíssimo, em vez de olhar para a minha essência, exercer a displicência. Certo. Ou seja, não ligar a mim próprio. E acho que o devo fazer nem é pela plateia que tenho, mesmo retirado da televisão, ou seja do que for. No nosso convívio com os outros, nós devemos ser minimamente agradáveis. E para sermos agradáveis também não podemos ser displicentes com o nosso corpo. E eu volto a falar, é uma questão de higiene, não é? Quer dizer, mas há alguém que diz, e com razão, que é... e por acaso eu estou completamente de acordo com este conceito. Usar um perfume é um ato de sabedoria. Eu só uso um, sempre. Eu quero usar sempre o mesmo. Usar um perfume pode não ser. Usar. Ele só pode ter a ver sim. até com a passagem depende do perfume do também, tempo. não é, Júlio? Porque Com a há cada passagem um. do tempo, quer dizer, usar Certo. um perfume, quer dizer, mas as pessoas podem ser perfumadas sem usarem perfume. E é isso que eu gosto. Eu tenho a certeza absoluta que sou agradável à vista das outras pessoas, porque sou agradável a mim próprio. E chega a ser agradável à vista das outras pessoas. Porquê? Porque é no nosso convívio que nós conquistamos a beleza. A dos outros e a nossa. A nossa beleza está nos olhos do outro. E, portanto, olhem para mim. O Júlio é um tipo simpático e cordial e afetuoso. Então, isso é muito mais do que dizer assim, o Júlio tem um enorme nariz. Não, o Dustin Hoffman tem um nariz muito maior do que o meu. E é uma vedeta. Acho que é o convívio, estarmos com o outro e olharmos olhos nos olhos e conversarmos. Acho que a beleza está aí. É dar de nós próprios, é olhar para a Marisa e sentir que há qualquer coisa que nos une. Nós somos as duas mulheres e é isso que é importante. É isso que... E lutar um bocadinho pelo nosso lado. Não tenho o cabelo branco, não fica assim charmosa. Fica. Mas tenho outro lado que eu gosto de mim. Eu tento dar aos outros aquilo que eu sou e que eu tenho para dar ainda. E tenho muito para dar ainda. Eu acho que temos todos isso, não tem mesmo a ver com a idade, né? Porque há pessoas na minha idade ou mais novas que já sentem, que já estão sem opções e que já sentem que não têm muita coisa para dar e que não fazem muita coisa porque já estão com os 40, porque já estão com os 50, porque já estão... e realmente, cada vez mais, ainda bem que o mundo está a ir para aí, que não há uma idade que nos defina aquilo que nós somos ou aquilo que nós podemos fazer. Eu devo dizer, pode parecer um lugar comum, mas eu só sinto a idade exatamente por causa das cervicais e da L5S1, que me incomoda um bocadinho também. Mas, quanto ao e é evidente saber que fui um ginasta razoável e que não me atrevo a fazer o pino porque teria uma tontura. É só isso. Mas não é por aí. Não é sente mais nada disso, mas às vezes nós não sentimos isso. Conta, quer dizer, mas à nossa volta fazem-nos sentir isso. E acho que é por causa disso que estamos a ter esta conversa. Porque é que acho que sim, e lá está a crueldade das redes sociais. Hoje abordámos isto muito ao de leve, eu falei disso ainda há bocadinho. É verdade. A crueldade das redes sociais é normalmente dizer assim, desaparece, dá lugar aos novos. E aí o Picasso estava cheio de razão, quando dizia, não sou suficientemente novo para saber de tudo. Vocês acham que a representação das pessoas mais velhas, por exemplo, nas redes sociais, na mídia, nas televisões, em tudo aquilo que o público possa ter acesso, por exemplo, os influenciadores, essas coisas, há representação de pessoas mais velhas
Eu, quando for grande, quero ser um influencer. Mas há representação suficiente, Júlio? Por exemplo, Não a Teresa há. tem uma página Claro que não muito há. bonita que o Júlio depois tem que ir ver, quando tiver tempo, obviamente, e se tiver essa curiosidade, onde há uma representação de uma faixa etária diferente. E daquilo que se pode fazer, e não baixar os braços, E não continuar baixar, a viver não. e a fazer coisas que nos Exatamente. fazem sentir bem. Mas a Teresa acha que há representatividade suficiente. Eu acho que não há suficiente. Não há, e temos o caso da televisão. Que temos o Júlio, Temos o Júlio, e depois temos. mas depois quisermos dizer uma mulher. Uma mulher que esteja assim, não temos. Temos Não só. temos. Não temos. Temos em análise política que é a João Vilés, que aparece só, mas quem é que temos mais? Não temos muito mais. Não, numa apresentação, por exemplo, como o Júlio, quando Como vai o Júlio não apresentar tem. os Pois. prémios que o Júlio vai apresentar, Pois. aquelas coisas todas, o Júlio lembra-se de conhecer uma colega sua que tenha exatamente neste momento a sua Não, idade, mas que não, seja mulher, não. a fazer o trabalho que o Júlio faz. Mas isto já não é de hoje. Porque, da mesma maneira, Não, já não é. Já devia nós ter mudado, olhamos mas para pronto. as televisões e, por exemplo, hoje em dia há inúmeros pivôs, elas, de noticiários, que são muito jovens e muito bonitas. Isto faz, quando eu olho, e são competentes, a maior parte eu olho e vejo que são até muito competentes e vão, com a passagem do tempo, que é a única coisa que vai resolvendo isto, vão ficando cada vez mais maduras e mais bem preparadas, etc. Mas isto, há muitos anos atrás, bastava pegar num jornal, nas sugestões e nos pedidos de emprego, assim, precisa-se de empregada de balcão e normalmente assim, com bom aspecto. Aquilo que era o bom aspecto era ser bonita ou ser feia. Aparecia lá uma empregada de balcão feiosa, Fora dos dentro padrões daquilo de que são os beleza, padrões, super definidos. competente. E aparecia outra muito gira, quem dava um lugar a quem? À gira. Era Ah, a gira. bonita, sim. Claro. Ainda hoje isso é assim. Ainda hoje é assim. Isto leva-me aqui a um estudo, outro estudo da Dove, e temos aqui a sorte de ter aqui vários factos, não é, de estudos que foram feitos a mulheres em Portugal, porque senão não teríamos estes números, para ter a plena noção de como é que grande parte das mulheres se sentem em relação a este assunto. E este estudo revela que 20% das mulheres diz que já foi algo de críticas ou discriminação devido à idade. Especificamente devido à idade. Como estamos aqui, como vemos até na forma, nós queremos ir ter um emprego novo. Uma das coisas que vem é se tu és homem, se és mulher, que idade é que tens. Portanto, a idade está no centro também de uma escolha, para o que quer que seja. Exatamente. Vocês sentem isso? Sentem que alguma vez foram discriminados ou que foram criticados ou até ridicularizados por acharem que podiam fazer alguma coisa que os outros acharam que não? Eu pela aos idade que 60 vocês anos que tinham? me reformei, se eu fosse para querer outro emprego, mesmo com a competência que eu podia ter, não me davam emprego nenhum com 60 anos, nem aos 35 às vezes dão. Porque acham que as pessoas já estão velhas. Já estão não é? velhas. Aos 35 já acham velhas, que há pessoas com 20 e 22. Portanto, aqui estamos a falar de mulheres porque o estudo foi feito com mulheres. O Júlio sentiu alguma vez crítica ou discriminação devido à sua idade? Eu hoje estou farto de contar histórias, lá vou contar mais uma. Bora. A minha vida profissional de 65 anos, quando eu estava na casa dos 50 de idade, 50 e tal, comecei a ser segregado porque era velho. Aconteceu inúmeras vezes em termos partir de dos televisão, 65, 50 e 50. tal, não, está a gasto, não sei o quê. Vamos mudar, vamos pôr outra temos pessoa. temos que fazer como dizia, como alguém dizia, o Essa de Queiroz, que a respeito dos políticos devem ser mudados com frequência como as fraldas dos bebés e pelas mesmas razões. E, portanto, quer dizer, eu estava capaz de ir com a água do banho, não é? E, curiosamente, as coisas evoluíram. Mas como é que o Júlio deu a volta a isso? De haver essa discriminação? Trabalhando, aceitando essa circunstância, muitas vezes ficando a falar sozinho, mas tentando arranjar outras situações, outras alternativas de trabalho, e em determinada altura ganhei um outro estatuto de instituição, uma espécie de monumento. Mas estátua. Agora o monumento já não afeta ninguém, até tem graça Mas, Júlio, a ver o mais velho da televisão.
Mas tem noção de que todas estas primeiras coisas que acontecem, primeiras ou poucas ou raras, dão oportunidade a que aconteçam mais vezes. Sim, A que aconteçam sim, mais sim, vezes. sim. Portanto, E serão repetidas, quer dizer, porque há aqui a porque há- ideia da embalagem porque há perdida. factos provados de que funciona, de que uma pessoa como o Júlio, que tem a experiência que tem, vai ser um comunicador com muito mais experiência do que aquela que eu tenho. Como sabem que aquilo que a Teresa, e se fosse neste momento candidatar-se ao emprego daquilo que ela fez a vida toda, iria provavelmente ser muito melhor profissional do que eu a começar. Apesar de que aquilo que as pessoas quando começam vêm com ideias novas, com tudo novo. Com tudo, sim. Aliás, E tem eu acho que a todo junção direito. melhor do mundo era haver essa junção. E de pôr a do malta mais novo, velha com a velho, malta mais nova. Exatamente. Eu chamo a isso o sistema de vasos comunicantes. Eu adoro trabalhar com a malta mais nova porque eles que tragam tudo, mesmo que sejam experimentalismos que depois podem não resultar, Certo. mas eu não vou estar naquela posição. Não, isso não é possível. Vamos lá ver se é possível. E esse diálogo é muito interessante. E lá vou contar mais uma história que há largos anos atrás, a indústria americana de automóveis e concretamente a Chrysler estava numa crise tremenda e pegaram no presidente da Chrysler e, como se faz muitas vezes, puseram-no num gabinete com um telefone sem mais nada para fazer. E ele saiu da Chrysler, a Ford estava em grande crise, mudou para a Ford e foi buscar todos os reformados da Chrysler e da Ford. Ok. E passado pouco tempo, a Ford estava em grande progresso porque os reformados sabiam da coisa, Pois, claro. sabiam daquilo. E, portanto, com rugas na cara, mas sem rugas nas meninges, conseguiram recuperar completamente uma grande indústria automóvel. Júlio, mas acha que isto acontece dos jovens e das pessoas mais velhas não haver esta abertura uns para os outros? Acha que são os jovens que pensam que a maior parte da malta mais velha também não tem essa abertura do quer experimentar não sei o quê? Isso é Tem parvo. toda a razão. Isso é porque parvo. isto tem que Então ser os de parte a jovens parte. vão-se fechando numa do Pois. eu não quero ser ridículo ao pé desta pessoa. Exato. E Aquele eu dar uma ideia que o possa não paternalismo. resultar. Pois. Não, tu és um garoto. Não, eu é que sei. Não. Eu até conheço, e ainda por cima já falou da tropa várias vezes, a antiguidade é um posto. Certo, eu ia É um falar posto, sobre mas tem isto. que A ser idade é muito um bem posto. gerida. Mas tem que ser um posto muito bem gerido. Porque não chega só a dizer que eu tenho 65 anos de profissão. De qualquer das maneiras, vale a pena dizer às pessoas que não chega a pôr em cima dos ombros os galões de que eu tenho 50 anos disto, eu sei tudo disto. Não, não. E não chega a ser jovem também para achar que tem Que é força o para fazer contrário, tudo que e é o mais contrário. alguma Eu sei coisa e sem tudo, precisar. E este fulano é lixo. Também não é verdade. E que estão velhos e já as ideias Nada. estão todas já enterradas. Essa E comunhão é que é juntar uns e importante. outros, a comunhão entre os mais novos e os mais velhos era muito importante. Tem que se começar a fazer páginas. Sim. De... Mas era bom isso, porque é verdade, os mais novos podem nos ensinar coisas a nós e nós podemos ensinar os mais velhos, pela nossa experiência. Vamos já marcar uma festa. Exatamente. Convidar malta de todas as idades. Vamos aprender. A Teresa ensina-nos a fazer crochê. Sim. O Júlio ensina-me a fazer entrevistas. Olha, a minha E eu mãe, ensino-vos a a minha fazer mãe- música. a minha mãe morreu com 87 anos, era voluntária da Cruz Vermelha, porque nunca quis parar e, portanto, foi radiologista, não sei o quê, e depois, quando deixou de ser radiologista, quis, e foi para a Cruz Vermelha, onde esteve largos anos. E foi à Cruz Vermelha até à véspera de morrer, porque morreu com um ataque cardíaco repentino, portanto, tinha ido na véspera, fardada e não sei o quê. Mas uma vez, uns anos antes, 2 ou 3 anos antes, ela tinha 87, uns 2 ou 3 anos antes, foi para uma universidade sénior. E passado um mês, entrou em casa assim, eu não quero mais ir para ali. Eu não quero estar no meio dos velhos. Senti uma vida diferente. Tinha a cabeça arrumada de outra maneira. verdade. Porque Aqui- provavelmente, e espero que a Teresa consiga dizer às suas colaboradoras um Que pouco não essa tem- mensagem. É engraçado, nós não temos ali mentalidade de velhas. Não temos. Na avó vai trabalhar não há. Mas quando nós vamos no Natal a um centro-dia, aquilo mete-me impressão. Porque as pessoas estão ali paradas, têm todas as cadeiras ali, a ver televisão à espera do lanche. Porque é o que se imagina dos Mas velhos. isso, É de isso, estarem sentados à é espera que a isso. vida acabe. E nós vamos Exatamente, cantar, exatamente. há lá um senhor de idade que não queria dançar, eu vou, não, venha dançar comigo. E ele dançou, Boa. disse, é muito bom dançar. Pois é, não vai sair daqui, disse eu.
Não vai sair daqui? Daqui de dançar ok, comigo. ok. De dançar comigo. dançar comigo. De dançar comigo. Não vai sair mais do E lado. há o não. amor também, minha querida. Vamos falar de amor, não é? De amor. Porque, Querem falar de amor? em qualquer vamos. idade há capacidade das pessoas se apaixonarem. Ah, eu Se acho que apaixonarem, Por outra de terem pessoa. prazer, Estou de... completamente. a todos os Exatamente, níveis e mais sim. alguns. Isso fica para outro capítulo. E ficamos para outro muito... capítulo. E depois de Mas olha, estarmos apaixonados, como estava- ficamos muito mais bonitos. Então não fica. É? Diga-me uma coisa, vamos imaginar que vocês se encontram com a vossa versão mais nova. A vossa versão mais nova tinha medo de envelhecer? Vocês tinham medo de chegar à idade que têm hoje? Eu nem dei por nada. Não Eu deu por- também não deram por eu nada? também não. Não tive tempo. Nada, foi assim. Não. Cheguei, não pensei que eu vou chegar aos 80, aos 60, nunca pensei. Fui vivendo tanto e tão intensamente que nunca pensei. Que de repente é. Ah, de como assim, repente 80? vou fazer 81. É Eu bom. percebo, eu também, eu às vezes eu bom. fico em choque. Sempre que faz anos, eu todos os anos sempre que faço anos fico em choque. Ai, não. estou a ficar mais velha, é porque nem me lembrei que o ano passou, como assim já estou a fazer anos outra vez? Eu fico sempre muito feliz quando é o meu aniversário. Eu também não fico triste, Não, não fico fico- feliz, não, mas não mas fico eu feliz fico. porque não tenho algumas pessoas que eu gosto muito ao meu lado para comemorar. Pois, é verdade. Mas não é por causa mas da há idade. outras coisas. Pois. Há outras mas há coisas, não é outras por causa da pessoas idade. Há que vão outras. compensar. Há algumas que não dá para compensar, mas são outros assuntos. Qual foi a parte na vossa vida que vocês se sentiram mais bonitos? E bonitos estamos a falar fisicamente, de olharem ao espelho e dizerem: uau, isto, estou contente. Não? Não houve nenhuma parte? Eu tive aos 29 anos. Uau, isso foi super 29 anos, específico. porque estava lindíssima, porque estava grávida e achei lindíssima e poderosa. Eu concordo, há muitas mulheres, depois de estarmos a ter Achei-me estas conversas, lindíssima, sempre que pensei, realmente sou poderosa, sou linda, tenho uma barriga enorme e achei-me tão bonita, foi a fase melhor da minha vida. foi a Aos fase em que a 29. Teresa olhava ao espelho e sentia-se E mais sentia-me, bonita. sim, e poderosa. Com uma grande barriga, eu que tenho 1,5 m, uma grande barriga. E não havia ecografias, diziam, vai ter gêmeos, não tive nada de gêmeos. Mas senti-me poderosa e muito bonita. E o Júlio? Em relação a mim, eu devo dizer que fiz ginástica até muito tarde, ginástica até de exibição, não de competição, e nessa altura estava realmente em grande forma, porque era o mais velho da turma. Havia uma Ok. classe de ginástica do Ginásio Clube Português e o mais velho era eu. Eu já demorava mais tempo a aquecer do que propriamente na exibição. Ok. E aí, Mas isso nessa com que altura, idade? estava muito ágil. Tinha 37, 38 anos. Ok. E os meus parceiros e parceiras, era uma classe mista de ginástica, os meus parceiros e parceiras tinham 18, 19, 20 anos. E achavam graça. Já lá estava o monumento. Já lá Certo. estava o monumento. Portanto, lá estava o monumento. E eu senti-me que naquela altura estava em muito boa forma, não era a ruga, sabia que Não, não a tinha nível de- rugas, tinha energia. Havia lá um momento em que a minha parceira vinha a correr e fazia um salto de gazela e saltava para os meus braços e eu segurava. Penso que se ela hoje fizer isso, talvez tenha mais um peso e eu tenho menos força e ela talvez caísse no chão. Mas nessa altura eu senti-me realmente... Foi a altura em que o Júlio não era olhava ao belo, espelho e mas dizia- senti-me forte. Ok. Forte, vivo, cheio de energia. Física. Que bonito, porque eu fiz a mesma pergunta aos dois e os dois foram buscar coisas diferentes, emocionais, Pois. para a forma como se sentiram bonitos. E o Júlio sentiu força, foi na altura em que o Júlio se sentiu mais forte, Exatamente. foi a altura que se sentiu mais bonito. 38 anos, mais ou menos. Mas a Teresa também me disse que se sentia Senti-me- imbatível. Exatamente, poderosa. Portanto, a beleza tem a ver com a força, tem a ver com nós sentirmos que estamos fortes, que Eu acho ninguém que também a que parte não nos deita emocional, abaixo. também- Porque os dois disseram isso em relação à força, o que eu achei curioso. Que a Teresa diz, foi quando eu me senti mais bonita, mas e poderosa. mais poderosa. E Sim, o poderosa tem a ver com um sítio onde ninguém me deita abaixo, abaixo. Sim, eu sentia emocionalmente, isso. psicologicamente. Não Sim, é? sim, eu sou E o poderosa, Júlio vou ter uma também- filha. Força anímica, é só isso. Não é o músculo. Certo, eu percebo Força o que é que o Júlio anímica. tinha dito. E sentia. Não é sentia. força, eu sei que não foi o Sentia músculo, isso, sentia. foi... Isso depois projetava-se nos programas de rádio que eu fazia, na Febre de Sábado de Manhã, 50 mil meninos em Alvalade, e eu subia àquele palco e enfrentava 50 mil meninos na maior, todo cheio de energia. Energia dentro da cabeça. A dormir pouco.
a dormir mesmo muito pouco, a inventar coisas todos os dias. Portanto, nessa altura realmente estava, penso eu, no auge daquilo que era a minha beleza interior. Daquilo que eu vejo, porque não vos conheci nessa idade, acho que vocês estão os dois muito bonitos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Por podermos ter tido um bocadinho de uma conversa que é tão vasta e que dava para tantas horas de conversa. Meu Deus. E para estarmos aqui a falar e terem dado um bocadinho da vossa opinião em relação a estes assuntos. Obrigada. Obrigada, Marisa. Que tenhamos força para envelhecer, que tenhamos vontade e coragem de passarmos por aquilo que a vida nos dá, porque envelhecer é vida. São recordações e são memórias, são conquistas e desafios. É levantar todos os dias para podermos viver aquilo que o planeta nos oferece, aquilo que nós nos podemos oferecer a nós mesmos. Tentar largar estes estereótipos de que a beleza tem idade e que temos que ter idade para fazer aquilo que seja que nos apeteça. Continuem connosco neste episódio e no próximo a cortar correntes e a sermos livres e mais autênticos numa tentativa de redefinir a beleza com a Dove e com o Observador em Beleza Real.